Oi, gente, tudo bom? Eu espero muito que sempre comigo tá tudo ótimo. Hoje eu tô aqui pra um vídeo muito legal, que o vídeo de hoje vai ser a pedido de uma menina. Eu vou ensinar como... Eu vou estar ensinando como botar vídeo wallpaper. E é muito simples, vocês só vão precisar de 2 aplicativos. E vamos lá pro vídeo. Eu tô falando assim embaixo porque agora eu não posso falar alto, tá bom? Mas vamos lá. Esses 2 aplicativos vão estar sendo... Cadê? O Pinterest. Todo mundo conhece, né? O meu é roxo. Ele tá vermelho assim porque eu botei um negócio e ele ficou vermelho sem querer. Mas ele é roxo, tá? E também vão precisar desse aplicativo aqui, ó. Ah, cadê? Vocês vão precisar desse aplicativo, calma. Desse aqui, ó, que se chama Video Wallpaper. Vou entrar aqui, ó. E eu vou estar atualizando ele. Então, vocês vão precisar desses 2 aplicativos que eu acabei de mostrar. Que é esse e o Pinterest. Não precisa ser roxo, pode ser qualquer um. Daí vocês não vão abrir ele agora, vocês vão fechar. E vão lá no Pinterest. Eu não sei se eu falo certo, mas vocês vão entrar. Vão pesquisar vídeos daí do tema que você quiser. Você pode botar assim Blackpink, que vai aparecer vários, ó. Tipo esse. É bem legal, né? Mas eu não quero de Blackpink, não. Eu quero da Frozen, que eu acho muito bonitinho, sabe? E eu vou botar aqui, ó. Tá vendo, gente? É muito bonitinho. Deixa eu ver, acho que eu vou botar de Blackpink. Vamos botar da Lisa. Não, Lisa não. Vamos ver aqui. Vídeos Blackpink. Vamos ver. Vocês vão estar procurando aí, ó. E eu vou procurar um e eu já volto. Gente, eu vou pegar esse aqui. Daí pra você pegar, você vem aqui, ó. Lá em cima, mas no caso o seu vai estar aqui embaixo. É porque o meu é a versão antiga. Mas daí a gente vai clicar ali e clica aqui, ó. Copiar o link. E já pode sair daqui. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no Google e vão colar o link. Cadê? Aqui, ó. Daí vai estar assim. Você vai estar esperando carregar. Daí vai vir pra cá. No caso, não vai vir pra cá. Vai aparecer aqui o Pinterest e o Chrome. Daí você clica no Chrome, não pode clicar no Pinterest. Daí vai vir pra cá. Daí você vai, clica aqui, ó. Aí o vídeo vai ficar rolando. Daí você clica ali, ó. Pra ficar em tela cheia. Daí você clica nos 3 pontinhos, calma. Clica nos 3 pontinhos e clica em fazer download. Vou mostrar de novo. Clica ali nos 3 pontinhos e clica em fazer download. É bem simples. Daí vocês já vão poder sair. E agora você vai ver se ele ficou na sua galeria. O meu ficou. Nossa, tem muita foto aqui. O meu tá aqui, o meu é esse. Eu tenho vários outros vídeos também. Eu tenho... Cadê? Eu tenho esse da Frozen. Eu tenho vários outros, ó. Esse que a gente baixou e esse que eu achei muito fofo. Achei muito bonitinho, gente. Tá, mas daí vocês vão estar escolhendo aí o que vocês quiserem. Esse é muito engraçado.
Mas o meu preferido não é esse. O meu preferido é esse aqui. Então, é muito bonitinho, gente. Eu amo de coração esse wallpaper. Mas eu não vou estar usando ele, não. Eu vou estar usando o que a gente baixou, que foi esse aqui. Mas daí vocês não vão ficar na galeria. Vocês agora vão entrar naquele aplicativo que a gente baixou. Que no caso eu tenho que achar ele, né? Esse aqui, ó. O vídeo wallpaper. Daí a gente vai entrar nele. Daí vai ter tudo isso. Tudo isso. Se você clicar aqui papel de parede online, clicar ali na barrinha e escrever assim. Vou dar um exemplo. Frozen. Aparece. Só apareceu um no meu caso. Daí você pode estar escolhendo algumas e tá pesquisando aqui, porque daí você não vai precisar fazer aquele procedimento que a gente fez no início. Olha, ele é bonitinho, eu gosto dele. É bonitinho, mas se você quiser usar o que você baixou lá no Pinterest, você clica ali, ó. Era pra ser um vídeo curto, né? Mas tudo bom. Daí vocês clicam aqui em vídeo locais. Vai ter todos os seus vídeos. Daí você vai estar procurando o que você quer, né? Eu vou estar usando esse daqui. Agora não. Daí você desativa essa opção, porque senão vai ficar feio, tá bom? Por favor, desativa. E não ative essa opção aqui, porque senão quando você for gravar seus vídeos, vai ficar com som, vai ficar com música, tá bom? Então não ativa, deixa todas as opções desativadas. Daí você clica aqui em definir como papel de parede. E clique em aplicar. E estabelecer. E já vai poder sair. E olha aqui. Então, dá super certo. Eu também sei outro método, mas também precisa desses dois aplicativos. Sendo que, ao invés desse, é outro aplicativo, não é esse. Se vocês quiserem que eu traga o segundo método, só deixa aí embaixo. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e tchau. Até o próximo vídeo.